Dois dos principais nomes da Lava Jato manifestaram seu apoio a Júlio Marcelo de Oliveira, no caso em que o Tribunal de Contas da União, o TCU, autorizou o uso de mensagens roubadas por hackers para fundamentar uma representação contra o procurador. Vamos explicar o caso. O plenário do TCU decidiu, por maioria, requisitar ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, acesso às mensagens roubadas pelos hackers para fundamentar uma representação contra o procurador Júlio Marcelo de Oliveira. Em suposto diálogo divulgado pela Veja, em parceria com o Intercept, Oliveira teria dito a Deltan Dallagnol que o TCU estaria infiltrado de bandidos. Escreveu Robertson Pozobon, da Força Tarefa da Operação em Curitiba, aspas, é inconcebível que o TCU, com a estatura constitucional que tem, admita, mesmo que por hipótese, a utilização de mensagens roubadas por hackers contra membro do Ministério Público. Toda a solidariedade e admiração a você, Júlio Marcelo, que engrandece o MP. Fecho aspas. O chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, diz que Júlio Marcelo tem sido uma das principais vozes do serviço público contra a corrupção em nosso país. E continuou, reações vêm e virão. Siga firme e conte com todo o nosso apoio. Augusto Nunes... Merece todo o apoio mesmo. Né? Merece todo o apoio. Está fazendo um combate extraordinário à corrupção, às fraudes fiscais. Foi ele, Júlio Marcelo de Oliveiras, procurador do Ministério Público de Contas, junto ao TCU, naquela ocasião, que esquadrinhou, desvendou as fraudes fiscais cometidas por Dilma Rousseff, aquelas que embasaram juridicamente o processo de impeachment que acabou sendo concluído com a perda do mandato e não com a perda dos direitos políticos em mais uma canetada contra a lei de Ricardo Lewandowski. É bom deixar claro o trabalho que vem sendo feito pelo Júlio Marcelo. Aí vem um estelionatário, rouba uma mensagem por violação criminosa de celular, não é mensagem obtida pelos meios jornalísticos, é uma violação criminosa que é publicada, e o TCU quer requisitar ao ministro do Supremo acesso a essa mensagem roubada, simplesmente porque, numa troca de mensagens privada, o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do Ministério Público de Contas, teria dito, o que nem sequer é confirmado, porque não houve auditoria ali, não houve a legitimação da veracidade daquelas mensagens, teria tratado ali, num possível arroubo retórico, determinados ministros como bandidos infiltrados no tribunal. Ora, numa conversa privada, né, é até possível que alguém diga algo que não diria publicamente. E uma mensagem roubada vai servir de prova legal contra um procurador só porque ele mexeu com a suscetibilidade dos membros do TCU. Quer dizer, é uma bola de neve da sabugice, Augusto Nunes. Olha só, Felipe, você tem no Tribunal de Contas da União excelentes técnicos e talvez o melhor deles, pelo menos entre os que eu conheço, seja o Júlio Marcelo de Oliveira. Ele teve um desempenho brilhante no episódio do impeachment da Dilma. Ele explicou claramente, com a clareza solar, o que a Dilma tinha feito, deixou claro que aquilo era ilegal, irregular, e aí, evidentemente, ele passou a ser ainda mais temido pelos que odeiam a presença por perto de gente com caráter e gente que não se vende. Esse não se vende. Ele disse que falou da possível presença de bandidos, ele no TCU, acho muito provável. Acho muito provável pelo seguinte, eu dizia que o TCU tem grandes técnicos, mas o TCU é formado, Zé me corrija por favor se eu me enganar, é formado por ministros indicados politicamente, critérios políticos. Reverberou no próprio Congresso a disputa em torno da vaga que acabou sendo ocupada pela Ana Arraes, mãe do Eduardo Campos. E ela acabou vencendo ali, Eduardo Campos se meteu num monte de confusões para eleger a mãe, tá? Então é uma disputa política. O TCU, já quando ele se baseia nos relatórios dos técnicos que ali trabalham, ele faz coisas boas.
ele já várias despesas, gastanças irresponsáveis, criminosas foram bloqueadas pela ação dos ministros do TCU que se basearam nos técnicos. Quando eles agem sem preocupação com a orientação técnica e com o bom senso, aí, Felipe, a coisa muda completamente de figura. Vamos a dois exemplos. Há poucos dias, eles autorizaram o Supremo a ficar a degustar aquele cardápio ali, que inclui lagosta, aqueles jantares regados a vinhos premiados 4 vezes e tal. E aí um deles, claro, que algum ex-deputado, sugeriu a exigência rigorosíssima. Só pode ter esse tipo de jantar se estiverem presentes 2 autoridades. Olha, basta convidar o Marco Aurélio, que é membro do próprio Supremo, ele vem como autoridade convidada. O ego dele é maior que o próprio Marco Aurélio. Os dois já satisfazem a exigência do TCU e pode comer lagosta à vontade num país em que a fome só desapareceu no discurso demagógico do ex-presidente Lula e a miséria só acabou na cabeça que lembra um terreno baldio, ali amontoa qualquer coisa, né? Desde informação interessante até bobagem e coisas desconexas. Da Dilma, essa cabeça da Dilma é cabeça baldia. Então, os ministros do Supremo continuarão vivendo num mundo irreal porque os amigos do TCU liberaram esses banquetes. E eles autorizaram também a viagem de 2 ministros para o Catar, agora, semana que vem, e eles coincidentemente são, como o nosso Felipe Moura Brasil, flamenguistas. Eu gostaria muito que o Felipe Moura Brasil fosse assistir ao jogo do Flamengo lá e comemorasse uma vitória. Mas eu não posso usar dinheiro público para botar o Felipe lá, e o Felipe não toparia, nem o Zé Maria. E lá eles estão tentando se explicar. Se o Tribunal de Contas da União, que, repito, tomou atitudes corretas ultimamente, nos últimos anos, se o Tribunal de Contas não souber ser sóbrio no exame das próprias contas, não vai examinar conta nenhuma. Ainda bem que existem por lá técnicos como o Júlio, que é perseguido por competência. Não tenha dúvida. O TCU, depois de toda a repercussão negativa dessa informação, acabou emitindo uma nota negando que os magistrados vão assistir ao jogo do Flamengo no Catar, dizendo que eles estarão exclusivamente em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para participar de uma conferência contra a corrupção. Os ministros são Benjamin Zimmer e o Augusto Sherman. Então fica aí a resposta do TCU e é claro que levanta a desconfiança de que acabaram recuando depois da repercussão negativa. Sempre fica aquela suspeita, Zé Maria. Pois essa história de punir quem trabalhou na Lava Jato está virando mania, né? Já chega, né? Tá. E olha, a cassação no Tribunal Superior Eleitoral da senadora juíza Selma, a reação dela me assustou, porque ela diz que os juízes e os procuradores estão sendo perseguidos e que devem evitar qualquer possibilidade de tocarem políticos em eleição. Isso é um mau conselho. Eu acho que é exatamente pelo contrário, senadora. Os procuradores e os juízes devem se aferrar a seus cargos para fazer esta limpeza, ou pelo menos tentar. Nunca vai acabar a corrupção. Isso é um germe tão perigoso que em alguns países a corrupção ela é punida com morte, pena de morte. E mesmo assim há corrupção, né? Então, esse enfrentamento, a gente tem que fazer isso aqui que nós fazemos, valorizar. O procurador trabalhou com seriedade, né, e conhece como ninguém os integrantes do Tribunal de Contas da União.
Olha, Augusto, o Supremo Tribunal Federal não considera o Tribunal de Contas da União tribunal e os ministros, e nem que eles façam parte ali de judiciário, coisa nenhuma. Trata-se de um órgão auxiliar do Legislativo, mas tem toda essa pompa, porque são, né, juízes dos gastos públicos, inclusive de parlamentares. Agora, sobre a composição lá dos 9 ministros, 6 dos 9 são indicados por deputados e senadores, ou ex-deputados, ou ex-senadores, ou indicados por eles, né? E há uma alternância, um indica a Câmara, outro o Senado. Então, 6 dos 9 são indicados exatamente por Congresso Nacional. É uma espécie de prêmio, um descanso para o parlamentar que não é mais eleito, ou, enfim, que quer deixar a atividade. Então, 6 dos 9 são indicados exatamente pelo Congresso. Um pelo presidente da República e 2 por auditores lá de carreira. Então, é sim uma corte meio suspeita exatamente por essas indicações.